Olá, tudo bem? Bem, hoje nós iremos dar início à nossa aula sobre fontes de energia, tá? É a nossa matéria que nós iremos iniciar, tá? Em nossos estudos remotos. Então, hoje nós vamos falar sobre fontes de energia e estratégias energéticas. Essa, na verdade, é a nossa primeira aula, depois iremos ter sequências de vídeos de tamanhos menores, onde teremos a sequência deste tema. Bem, logicamente, quando a gente fala em fonte de energia, o que as pessoas pensam, né? Logicamente, toda vez que se fala em fonte de energia ou simplesmente energia, a pessoa pensa, né, na lâmpada, na luz, né? É muito comum a pessoa só sentir a falta da luz, tá? Mas fonte de energia é muito mais do que uma simples lâmpada, tá? Fonte de energia é a capacidade de realizar trabalho, sendo que fonte de energia são determinados elementos ou componentes, sejam naturais ou sintéticos, capazes que podem produzir ou multiplicar o trabalho. Logicamente, essa palavra trabalho dá a ideia de emprego, mas o trabalho aqui, em termos de física, se liga principalmente à questão de movimento, como por exemplo um automóvel andando, um trem, como nós estudamos recentemente meio de transporte, todos eles precisam de uma fonte de energia. Então, as fontes de energia são determinados elementos capazes de gerar energia para realizar esse trabalho, como a gente está vendo aqui, né, nesse GIF. Então, fonte de energia não é só a luz, tá? E realizar trabalho também não é só movimento. Realizar trabalho engloba uma série de ações que nós costumamos a fazer, como por exemplo, a própria luz. De certa forma, você tem uma série de componentes para gerar, transformar a energia em luz. Como também você tem, às vezes, ouvir uma música, você está transformando aquela energia em som. Isso tudo vai necessitar da realização de trabalho para que você possa fazer esta ação. E hoje em dia, na sociedade tecnologicamente, né, moderna, as fontes de energia, basicamente, elas são essenciais. E o seu estudo é essencial para compreendermos os avanços que vão ocorrer e como os impactos que vão acontecer na produção dessa energia, tá? É muito falado ultimamente nessa questão da formas de produzir fontes que cada vez mais limpas que não impactam tanto o meio ambiente. Mas logicamente vai vir a pergunta, de onde vem a nossa energia? Se você pensar, por exemplo, você como ser humano, sua energia logicamente vem do alimento e você realiza trabalho que é a sua atividade durante o seu dia a dia, né? Você se alimenta e o alimento que você acaba utilizando, consumindo, vem, né, da própria natureza, do meio ambiente. Então, todas as fontes de energia existentes no planeta Terra, que são manipuladas pelos seres humanos, vêm do meio ambiente, tá? E da mesma forma, essa sociedade, esse ser humano, precisa de fonte de energia para transformar esse ambiente. Então, é uma questão muito complexa, porque o ser humano, para modificar o meio, ele necessita de energia. E essa energia ele retira do meio. Como também a produção dessa energia vai causar impacto no meio ambiente, que vai retornar também para o ser humano. Até porque o ser humano ele faz parte do meio ambiente. Ele não está separado do meio ambiente. O meio ambiente está aqui, o ser humano ali não. O ser humano ele faz parte do meio ambiente. Então, produzir energia provoca alteração e essas alterações impactam a sociedade. Como, por exemplo, a questão do aquecimento global, que a gente está vendo, que se dá principalmente pela queima de combustíveis fósseis na produção da energia ou de movimento na produção humana, causa a questão da poluição atmosférica, que provoca aquecimento global, que vai trazer efeitos para a própria sociedade. Tá? Então isso aqui é o que a gente chama de interrelação. Tá? São conectados, não há separação. Por isso que é muito importante quando se fala em energia, pensarmos sempre da forma mais correta, menos impactante ao meio ambiente para se produzi-la. Tá? Mas vamos lá continuar a aula. Bem, sobre a questão do uso de energia no planeta e sobre as fontes de energia mais utilizadas, então a gente está vendo aqui um gráfico das fontes mais utilizadas. Você pode perceber que 35% de toda a energia produzida no planeta, 35% vem do
petróleo, tá? Em segundo lugar, a gente tem 23% do carvão mineral, não é o carvão da churrasqueira, é o carvão que é retirado, mineral que é retirado da natureza. 21% vem do gás natural, que é o mesmo gás que se utiliza para abastecer os carros. Não é o mesmo gás de cozinha que vem no botijão, não. Apesar que há residências abastecidas com gás natural, mas o gás do botijão não é natural, ele vem do petróleo. 11% hoje já são oriundas de combustíveis renováveis, tá? 7% das fontes de energia utilizadas vem de fontes nucleares, tá? Não no Brasil tanto, mas assim, na Europa, Estados Unidos, países do hemisfério norte, é muito comum o uso da energia nuclear. 1%, tá? Não, 2%, perdão, do mundo utiliza energia hidrelétrica, que é aquela energia que vem dos rios, e esses restantes 1% vem de outras fontes, tá? Mas percebe-se que o ser humano ainda é muito dependente dessas três fontes aqui, que tem um sério problema que a gente vai estudar daqui a pouco, que é o que? O petróleo, o carvão mineral e o gás natural são fontes não renováveis, ou seja, um dia elas vão acabar. E outro problema do petróleo, do carvão e do gás natural, que como eles são combustíveis fósseis, a sua queima ajuda no processo de poluição da atmosférica, de intensificação do efeito estufa e, logicamente, são um dos principais geradores do aquecimento global. Tá? Continua. Consumo de energia no mundo, caracterização geral. Tá? O consumo de energia do mundo aumentou muito a partir do século XVIII, que foi quando aconteceu a Revolução Industrial, que foi aquela nossa primeira matéria do ano, né, que vai acontecer, que foi a criação da indústria. E, logicamente, toda indústria utiliza máquinas, e toda máquina é tocada a energia. E a primeira fonte utilizada foi o carvão mineral. Tá? Hoje a indústria é muito bem tocada pela energia elétrica, mas essa eletricidade, como a gente vai ver nas aulas seguintes, vem de várias fontes diferentes. Tá? Então a Revolução Industrial ela vai elevar o consumo de energia pela humanidade. Outro ponto importante é, este consumo é muito irregular no mundo. O que é isso? Alguns países e algum grupo de pessoas consomem mais energia do que outras pessoas. Não quer dizer que país que tem mais habitantes é o que vai mais consumir energia. Não é. O consumo de energia está mais ligado ao desenvolvimento tecnológico do país do que propriamente dito, que é a quantidade de pessoas. Vamos ver essa comparação aqui. Ó. Consumo médio mundial é 1,64 TEPs, que significa toneladas equivalentes de petróleo. Que é o quê? É transformar a energia, toda a energia, seja ela qual for, consumida no país, em petróleo. E isso você tem as toneladas, né? 1.000 quilos de petróleo, equivalente ao que a pessoa consome no ano, tá? Então, o consumo médio mundial é de 1,64 TEPs, toneladas equivalentes de petróleo. Mas olha só a comparação. Os Estados Unidos, tá? Uma pessoa nos Estados Unidos consome em média 8 toneladas equivalentes de petróleo, tá? Por pessoa, tá? Enquanto em Bangladesh, apenas 0,15 toneladas equivalentes de petróleo, ou seja, menos de não chega aqui 150 quilos de petróleo por ano em média em Bangladesh. O Nepal 0,36 TEPs, ou seja, a população americana consome muito mais energia do que esses países aqui juntos, tá? Agora, aí vamos dizer assim, não, mas talvez esses países têm mais pessoas do que, né, do que os Estados Unidos. Mas vamos fazer uma outra comparação para vocês entenderem, tá? Então, aqui nós temos outra comparação. Os países da OCDE, que significa Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que na verdade são os países desenvolvidos, estes países, este grupo de países, corresponde a 1/6 da população mundial. Então vamos supor que a população mundial já passou de 7 bilhões de habitantes. Vamos fazer uma conta, vamos supor que a população mundial tivesse 6 bilhões. Desses 6 bilhões, apenas 1 bilhão viveria em países desenvolvidos. Tá? Só que esse 1 dos 6 consome a metade, tá, da energia do mundo. Ou seja, esse 1 da sexta parte da população mundial consome a metade de toda a energia do planeta. Vamos à comparação, por exemplo, aqui aos Estados Unidos, que é um único país
com 328 milhões de habitantes aproximadamente, e consome 4 vezes mais energia do que o continente africano todo, que passa de 1 bilhão e 200 milhões de habitantes. Ou seja, a população da África é quase 4 vezes maior que a dos Estados Unidos e consome 4 vezes menos energia. Então, o consumo de energia não está ligado à quantidade de pessoas. Você pode ter, por exemplo, uma casa que tem 5 pessoas morando, que vai consumir às vezes menos energia que uma casa que 3 pessoas moram. Tá? Porque às vezes essa casa com 3 pessoas vai deixar a televisão ligada, vai ter vários aparelhos, vai a questão de componentes eletrônicos, hidromassagem, enquanto a outra casa às vezes vai viver uma vida comum que não vai gastar tanta energia. Então, quer dizer, o consumo está mais ligado ao desenvolvimento do que propriamente dito a quantidade de habitantes. E a relação de produção e consumo, tá, é bastante irregular, ou seja, tem países que consomem muito, mas não produzem a energia toda que produzem. Por exemplo, consomem muito petróleo, mas não tem todo o petróleo, não produz todo o petróleo que consome. Então, é necessário esses países criarem estratégias energéticas para manter este consumo, tá? E aí, cada país cria suas estratégias. Por exemplo, o Brasil investe em fontes renováveis, que a gente vai falar depois, né? Os Estados Unidos, por exemplo, tem um estoque enorme de petróleo, tá? Ele tem estoque para se manter de petróleo, tá? Então, são estratégias que os países vão fazer, tá? Mas a produção e consumo, às vezes, não é equiparado. Por exemplo, o Oriente Médio produz muito petróleo, mas não consome quase nada, por isso que eles exportam. Enquanto a parte dos Estados Unidos, a China consome muito e tem que importar petróleo de outros países. Tá ok? Então, guardem isso. Necessariamente, quantidade de pessoas não significa grande consumo de energia. Continuando. Agora nós vamos começar a falar sobre a classificação das fontes de energia, que a nossa aula de hoje basicamente vai parar nesse ponto, tá? Então, as fontes de energia, elas foram classificadas de duas formas, tá? Mais comuns. Tá? Tem outras formas de classificar as fontes de energia, mas eu não vou ficar me alongando, e aqui eu vou falar mais as mais comuns. A gente pode classificar as fontes pelo consumo no mundo, tá? Ou no país especificamente, e também classificar a fonte a partir de sua origem, ou de como se origina, como se obtém essa energia. Tá? Então as fontes, de acordo com o consumo, elas podem ser em dois grupos. Elas podem ser fontes convencionais ou fontes alternativas. E pela origem, a fonte pode ser classificada como renováveis e não renováveis. Do ponto de vista do consumo, a pergunta que você tem que se fazer é: essa fonte é muito consumida no mundo? Se você lembrar do gráfico lá no começo do vídeo, essa fonte é muito consumida no mundo? Né? Você viu que as 3 fontes que são mais consumidas no mundo são petróleo, carvão mineral e gás natural. Então, as fontes, quando ela é muito consumida no planeta, ela é chamada de fonte convencional, tá? Que é uma fonte muito utilizada. Então, ela é chamada de fonte convencional, tá? E as fontes alternativas são aquelas fontes ou que foram descobertas recentemente e que não têm sua utilização em grande escala. Tá? E elas são alternativas geralmente para diminuir o consumo das convencionais. Por exemplo, a energia eólica, energia do vento, é uma fonte alternativa. Ela não é consumida em larga escala. E ela é uma alternativa para diminuir, por exemplo, o consumo de petróleo que é convencional. Então as fontes convencionais são as mais usadas e as alternativas são aquelas que surgem como alternativas para substituição das convencionais ou que são consumidas em menor quantitativo. Ok? Já a classificação pela origem, a pergunta que tem que ser feita é: como eu obtenho essa fonte de energia? E, a partir do momento que eu consumo, tem como eu posso produzir essa energia? Se eu conseguir produzir essa energia novamente, eu consumo e consigo facilmente produzi-la, eu chamo essa fonte de fonte renovável ou fontes renováveis, tá? Agora, se por acaso eu consumo a fonte e eu não tenho como produzi-la, tipo assim, eu só vou extraí-la da natureza e eu sei que não tem como repor novamente essa fonte,
ela é chamada de fonte não renovável. Um dia ela vai acabar, tá? Então vamos entender, mas as fontes renováveis são aquelas que posso consumir, e que elas não vão acabar assim no período próximo. Tipo assim, ela é praticamente inesgotável na natureza. Como, por exemplo, a energia solar, tá? Os combustíveis que vêm das plantações, que basta produzir o álcool, por exemplo, eu posso consumir o etanol, que é o nome do álcool, e eu vou lá, planto cana novamente, e vou produzir mais, e vou plantar de novo, ou seja, eu posso ter um ciclo de renovação fácil, rápido, em curto prazo. Então, o que acontece? As fontes renováveis são aquelas que eu vou consumir e elas vão facilmente se renovar na natureza, ou eu posso produzir a partir de um movimento da natureza, como a energia da água, por exemplo, nas hidrelétricas, perdão. Já as fontes não renováveis são aquelas fontes que um dia que eu vou usar, e um dia elas vão acabar, como é o caso do petróleo, do carvão e do gás natural. Os processos naturais que formaram esses combustíveis, eles não ocorrem de uma hora para outra. Eles demoram milhares e milhares de anos e não existe condição na Terra para se formar novamente. Então, um dia o petróleo vai acabar, porque ele é uma fonte não renovável. Um dia o gás natural vai acabar, porque ele é uma fonte não renovável. Um dia o carvão mineral vai acabar, porque ele é uma fonte não renovável. Elas acabam, tá? E é por isso que é buscado fontes alternativas a substituir essas fontes não renováveis, porque um dia elas vão acabar. Tem uma aqui onde a gente vai ver quais são as fontes, né, geralmente convencionais e alternativas, né? Então aqui eu tenho, olha, a energia nuclear é convencional praticamente no mundo, muito usada. O petróleo, a mais usada, convencional. Gás natural também é convencional, muito usado. O carvão mineral também. Agora, dessas fontes aqui, que são convencionais, as mais usadas no mundo, quais são renováveis e quais são não renováveis? Praticamente todas essas aqui que eu estou apontando com laser são não renováveis. Um dia elas são as que mais usam e são as que vão acabar. E também são as fontes poluidoras. Todas elas, de certa forma, causam grandes impactos ambientais. Já as fontes alternativas, como eu disse, são aquelas ainda pouco usadas no mundo, com exceção aqui no Brasil da hidrelétrica, que é muito usada, mas ela é alternativa para o mundo, são aquelas que a gente usa em menor escala e que ainda algumas delas estão em pesquisa e evolução. Tá? Que é a biomassa, que são fontes que vêm das plantações, dos seres vivos, mas como também posso produzir a partir do lixo orgânico, a energia eólica, né? As marés, as ondas, a energia solar, que é a mais abundante do planeta, a energia dos vulcões, que a gente vai falar da nossa aula como ela pode ser produzida, e a energia hidrelétrica, que é produzida pela força da água. Todas essas fontes são alternativas no mundo e têm uma vantagem: todas elas são renováveis, tá? Todas elas ou podem ser produzidas novamente igual a biomassa, com os alimentos, como também as plantas e tudo mais, ou têm a sua formação em movimentos constantes no planeta, como o vento e o sol, como também a energia geotérmica. Vão demorar milhares e milhares de anos para ter uma mudança muito brusca. Ou seja, todas as energias alternativas são mais limpas e ao mesmo tempo elas são renováveis. Elas podem ser utilizadas e podem ser reproduzidas. Tá ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje, né? Eu quero que a gente leve essa aula sobre energia com pensamento muito sobre sustentabilidade, tá? E uma frase que eu queria deixar é que o custo do cuidado do nosso, no caso aqui, planeta, é sempre menor que o custo do reparo, tá? Da Marina Silva, onde a gente tem que pensar em energia, mas usar com consciência para impactar o mínimo o nosso planeta. Um grande abraço a todos, até mais.